Leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 3. Criação. Povoamento da Terra. Adão. 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos no que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Nota: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos, se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diversas, e está aí uma das causas da diversidade de raças. Depois os homens, em se dispersando sob diferentes climas e se aliando a outras raças, formaram os novos tipos. 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não, todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar literalmente as palavras. Pluralidade dos mundos. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Nota: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á para os seres que os habitam uma organização diferente? Sem dúvida,
como entre vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor senão o Sol, e não contais por nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vejam da mesma maneira a vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Nota: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes.